Oi! Olá, tudo bom com você, minha lindeza? Hoje você tá muito mais lindo do que o normal. Meu Deus do céu, isso... Nossa, me deixou até mais feliz pra gravar esse vídeo. Tudo bem com você? Eu espero que sim, certo? Se você clicou neste vídeo, muito provavelmente você é uma pessoa com muitos hobbies, você é muito interessado em coisas como talvez violão, como talvez guitarra, como talvez Breaking Bad, como talvez Hollow Knight and Silksong, os jogos do momento. Mas o ponto é, você muito provavelmente tem muitos hobbies e você não sabe como administrá-los, como geri-los, lhe falta tempo, lhe falta energia, lhe falta disciplina, você fica, poxa vida, queria fazer todas as zilhões de coisas que eu quero, mas eu não consigo fazer nenhuma no final do dia. Mas eu estou aqui para te ajudar, não te preocupes, pois eu vou ensinar uma tática milenar para poder administrar seu tempo e realizar todos os seus hobbies, ok? Talvez você não tenha a maior performance do mundo nos seus hobbies, mas esse não é o foco desse vídeo, tá bom? Se você entrou aqui nesse vídeo esperando que eu vá te ensinar você a ficar profissional na guitarra, inteligente no xadrez e fazer atividade física, tudo no maior nível de performance possível, esqueça. Esse vídeo aqui é sobre lazer e, querendo ou não, saúde mental. Como você pode simplesmente fazer as coisas que te dão prazer na vida e sem atropelar as coisas e conseguir organizar neste mundo capitalista selvagem que nós vivemos, ok? Ok. Dito isso, vamos para o vídeo, mas antes, uma coisa irada. Mas antes da gente ir para a metodologia épica e irada, a gente precisa entender uma coisa, cara. A gente precisa entender uma coisa. A vida não é justa, entendeu? A vida não vai... A vida não é um morango. Você não vai conseguir fazer tudo o que você quer no seu dia do jeito esperado, entendeu? Porque a gente, infelizmente, tem duas coisas, ok? Nessa realidade que a gente vive. A gente precisa dormir, ok? E caso você não saiba, o dia ele tem 24 horas. E caso você não saiba, em média a gente deveria, pelo menos, dormir 8 horas, ok? E se a gente dividir 24 por 3, a gente vai chegar no resultado de 8, ok? Resultado de 8. E o que isso significa? Que a gente passa 1/3 da nossa vida inteira dormindo, tá ligado? Aí vocês... me fudeu. 1/3 da vida dormindo, ok? E 1/3 é pra caralho, tá ligado? É quase a metade, mas não acaba por aí. A gente não só dorme, entendeu? A gente tem que estudar, a gente tem que comer, a gente tem que trabalhar, entendeu? E aí, geralmente, né, o dia tem 24 horas, 8 a gente dorme, sobra 16, correto? Correto. Mais ou menos, o trabalho do brasileiro dura de entre 6 a 8 horas. Só o trabalho, isso sem contar o transporte, sem contar a alimentação, sem contar muitas coisas. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente perde mais da metade da nossa vida fazendo obrigações. Mais de 2/3 da nossa vida a gente faz dormindo, ok? Dormindo e trabalhando, estudando, descansando, se locomovendo. Isso é paia, tá ligado? O que nos deixa com um pouco menos de 1/3 para fazer as coisas que a gente realmente quer. Para fazer as coisas que a gente realmente tem vontade. Correto? Então, nesse pouco tempo que a gente tem que nerdar o máximo possível. A gente tem que extrair o máximo de serotonina, extrair o máximo de dopamina, entendeu? Pra gente poder ser feliz, entendeu? Porque se a gente não fizer isso, fudeu. E a gente não quer isso, correto? Correto. Então a gente tem que, antes de, quero me organizar para meus hobbies, que não sei o que lá, a gente tem que aceitar a realidade. Você não vai conseguir fazer todos os seus hobbies na mesma intensidade, com a mesma performance, você não vai conseguir se desenvolver neles da mesma maneira, e você tem que priorizar alguns, ok? E deixar outros de lado. Infelizmente não tem como você ir perfeitamente igual em todos. Você tem que sacrificar alguns para dar prioridade a outros. Porque se você tentar fazer tudo igual, você não vai sair do lugar de nenhum.
E eu falei que esse vídeo não é sobre performance, é sobre lazer e saúde mental, mas também a gente quer progredir nos nossos hobbies, a gente quer desenhar melhor, a gente quer cantar melhor, a gente quer tocar um instrumento melhor, certo? E para quem tem muitos hobbies, como eu e você que estamos assistindo esse vídeo, dividir o tempo perfeitamente para tudo não é a solução. Então, que a regra não, que a dica tenha ficado clara. Seja realista, aceite o mais cedo possível que, infelizmente, a gente tem que deixar algumas coisas de lado para colocar algumas coisas de centro. Gostou dessa? Então vai tomando. Falando em calcular, né, em metalinguagem, porque xadrez você calcula os movimentos, aí, entendeu? A gente vai calcular o nosso tempo livre por dia ou por semana. Eu recomendo no máximo até por semana, depois disso já ficou um pouco abstrato demais, mas essa parte é muito simples, entre aspas, porque você simplesmente vai ver quanto tempo livre você tem durante seu dia ou durante sua semana. Para facilitar as coisas, vamos supor que eu tenha 4 horas livres no meu dia, ok? Ok. E dessas 4 horas, o que eu faço? Eu uso dos meus hobbies, mas vamos supor que eu seja o cal desorganizado. Eu não sei o que eu faço. Então eu quero ali, por exemplo, jogar uma partida de xadrez, mas eu estou jogando, por exemplo, um Silk Song da vida, e aí o tempo faz assim, é quando eu vejo, nossa, tô sem tempo para jogar meu xadrez. Putz, amanhã eu jogo. Aí chega amanhã e, entendeu? O ciclo se repete. Então, para evitar isso, o que a gente faz? A gente vai primeiro calcular o tempo que a gente tem livre no nosso dia, ok? Ok. E agora o que a gente vai fazer também? A gente vai ver quais são os hobbies que a gente tem. A gente vai literalmente anotar numa listinha, seja num caderno, seja no aplicativo, no programa que você preferir, e fazer a lista dos nossos hobbies em ordem de prioridade. Como assim, Cal, em ordem de prioridade? Bem simples. Vamos supor que eu tenha 4 hobbies, ok? Apenas 4, que sejam eles xadrez, guitarra, criação de conteúdo e boxe, ok? Ok, vamos supor que eu tenho esses 4 hobbies aí. Eu faria a minha lista da seguinte maneira. Eu colocaria em primeiro lugar criação de conteúdo, porque é uma coisa que eu priorizo mais na minha vida, me dá mais satisfação, é uma coisa que eu quero transformar em uma coisa profissional no futuro, enfim. Eu deixaria em primeiro lugar porque é o que eu tenho mais vontade de dar foco, de me desenvolver mais nesse hobby, ok? Ok. Em segundo lugar, eu colocaria guitarra. Ultimamente eu tenho me interessado bastante por música, então voltei a tocar guitarra. Em terceiro lugar, eu colocaria o boxe, porque eu gosto bastante, cuido da minha saúde também, mas também não é uma coisa que eu tô com muita prioridade. Para mim, se eu fizer 40 minutinhos, 1 hora no dia, para mim já tá suficiente, 2 vezes por semana. E por último, xadrez. Apesar de eu gostar muito, eu não tenho com muita gente jogar online, já passei da brisa, mas sempre que eu posso, eu tô assistindo um vídeo enquanto eu como. Então, para mim, isso já é uma forma que já me satisfaz de aproveitar do meu hobby de xadrez. Então essa é a minha listinha, ok? Ok. A sua lista, obviamente, vai ser diferente. Você pode botar desenhar, você pode botar caminhar, você pode botar academia, você pode e deve botar todos os seus hobbies que você quer estar ativo, que você quer praticar, beleza? Beleza. Depois da gente ter depois da gente ter feito a listinha dos nossos hobbies, a gente vai combar essa lista que a gente fez com o tempo que a gente calculou livre. E como assim a gente vai combar? Vou mostrar! Charles, meu primo perdeu os 2 braços e uma perna, tá parecendo picolé. Meu amigo, o que eu tenho a ver com isso? Me responde. Aí você deve estar se perguntando, ai, calma, como assim combar? Como assim combar o meu tempo livre, que eu calculei, correto, com a prioridade dos meus hobbies? Como é que eu faço isso? Calma, bebê. Tá nos melhores amigos, eu te explico. A gente vai fazer o seguinte, ok? Vamos pegar no exemplo que você tem 4 horas. No caso, você não, Cal, eu tenho 4 horas disponíveis no meu dia. Em média, isso pode variar, ok? Mas no meu caso, 4 horas por dia, correto? E eu tenho 4 hobbies, beleza? Beleza. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Você pode até pensar que a coisa lógica a se fazer é você dividir os 4 igualmente, 1 horinha pra cada ali, beleza.
Mas não é assim que funciona, porque às vezes não, na extrema maioria das vezes, 1 hora para gravar um vídeo, criar um roteiro, fazer uma thumbnail, não é o suficiente, entendeu? Não é o suficiente. E como a criação de conteúdo está no topo da minha lista de prioridade dos meus hobbies, o que eu faço? O que eu faria? Dessas 4 horas eu tiraria a metade dessas horas para poder fazer o meu hobby que está no topo da lista. E eu perceba que eu disse metade, eu não disse 2 horas. Por que eu especifiquei metade? Porque vamos supor que no seu caso você tenha 5 horas. Se eu tivesse 5 horas também no exemplo que eu estou dando, eu usaria ainda metade. Só que a metade de 4 é 2, a metade de 5 é 2,5, correto? Correto. Então, se você tem menos ou mais horas, eu recomendo você usar porcentagens ao invés de números fixos, porque fica mais fácil de adaptar e mais fácil de entender. Então, por exemplo, 4 horinhas no meu dia livre, eu usaria 2 para criação de conteúdo, correto? Seja thumbnail, seja fazer um roteiro e ter uma ideia de vídeo, enfim. O ponto é, eu vou usar essas 2 horas, dedicar, focar para a criação de conteúdo. Foda-se como eu vou usar. O ponto vai ser para a criação de conteúdo, ok? Agora sobramos 2 horas. Qual que é o próximo item da minha lista? É a guitarra que eu tô a fim de tocar, beleza? Dessas 2 horas que sobraram, eu acho que eu usaria, sei lá, 1 horinha, tá ligado? Que equivale ao que é 50% do tempo novamente. Então nessas 2 horas eu usaria 1 hora para poder focar na guitarra, treinar, aprender as músicas novas, pipipi, popopó. Perceba que não vai ser uma coisa fixa. Sempre vai ser um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é bom ter uma média, entendeu? É bom você ter números na sua cabeça para você ter uma noção do que está acontecendo, ok? Para você não se perder, beleza? E a graça desse método é que ele é muito flexível, ele é muito adaptável, porque dependendo da quantidade de hobbies que você tem, dependendo da quantidade de tempo livre que você tem, você pode ir adaptando, e não é uma coisa rígida. Pode ser que daqui a uma semana meu foco, por algum motivo, seja a guitarra. Vai que eu fui chamado para uma banda épica para fazer uma turnê em, sei lá, Chique, Bahia. Porra, eu tenho que focar na guitarra, cara. Eu tenho que mostrar que eu tô com o meu tengo-lengo em dia. Então a guitarra vai pro topo da lista, vou dedicar mais tempo pra guitarra. E aí, como é que eu vou? Quanto tempo eu vou dedicar? Eu já sei, porque eu tenho 4 horas no meu dia. Vou dedicar o que eu já dedicava antes, no que era o topo da minha lista no passado. Deu para entender? Espero que sim. Então assim, se você tiver mais tempo livre no seu dia, obviamente fica mais fácil, fica mais gostoso de fazer a divisão do tempo, porque você vai ter mais tempo para aproveitar todos os seus hobbies. Mas se você infelizmente não tem tanto tempo, pelo menos você vai ter uma organização, você vai ter uma média, você vai ter uma expectativa do que fazer. E basicamente esse é o combo. É bem simples. Você vai pegar o tempo que você tem, vai alocando ali o tempo pela ordem de prioridade da lista que você fez dos hobbies, e é isso. Se a lista mudar, se o tempo livre mudar, você muda a lista, você muda esse combo, você muda a lógica, e tá tudo bem, porque apesar dos itens mudarem, a lógica, a estrutura ainda vai ser sempre a mesma. Então é bem de boa de você manter esse ticaracatica, entendeu? Tu dormindo com meu pai. E é basicamente isso, meus bacanos. Espero que este vídeo tenha te dado um catapimbas mental, porque quando eu cheguei nessa conclusão sozinho, eu fiquei, caramba, que bacana. Eu sei que existem outros vídeos aí na internet muito parecidos, inclusive esse vídeo foi inspirado num vídeo gringo que eu nunca tinha assistido, eu vi só a thumb e fiquei refletindo sobre, e finalmente decidi gravar esse vídeo, mas essa ideia tá na gaveta há muito tempo, ok? Eu espero que você tenha gostado novamente, deixa o like, compartilha, aquela toda coisa que você já sabe. Um grande beijo, até a próxima. Que você realize todos os seus hobbies com maestria e organização e determinação pra cima!